Conexão RS mantém a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Quem está aqui conosco é Vieira da Cunha, que deve entrar na disputa pelo PDT. Esta entrevista vai ter a duração de 30 minutos, a partir de agora, quando são 6 horas, me ajuda a produção? 6h24, muito bem. Bom, daqui a pouquinho eu aciono o Guilherme, que está na nossa redação, e vai receber a sua pergunta, o seu comentário, no nosso WhatsApp, pelo 9588-2374. Já já eu chamo o Guilherme, mas primeiro deixa eu saudar a vinda de Vieira da Cunha. Seja bem-vindo ao Conexão RS. Muito obrigado, eu que agradeço esse honroso convite. Bom, começamos falando, né, em 2012, o PDT conseguiu emplacar o então candidato José Fortunati em primeiro turno com Sebastião Melo como vice-prefeito. Por que desta vez não apoiar, não entrar junto com o PMDB? Bem, porque o PDT, pela tradição que tem em Porto Alegre, nós consideramos Porto Alegre uma espécie assim de berço do trabalhismo. Foi lá que Leonel Brizola se elegeu prefeito ainda muito jovem, foi lá que ele se projetou na vida pública, foi de lá que ele saiu para ser governador do estado do Rio Grande do Sul. E nós temos uma tradição muito grande em Porto Alegre. Nós tivemos uma vitória histórica com Alceu Colares em 1985. Pela primeira vez, Porto Alegre voltou a eleger pelo voto direto o seu prefeito. E nós tivemos a honra de ter sido um trabalhista eleito, Colares, na época. E agora, na última eleição, o Fortunati, como tu bem lembraste, pelo PDT também, teve uma votação recorde. Foi o prefeito mais bem votado de todas as capitais do Brasil, em primeiro turno, com mais de 65% dos votos. Então, toda essa história, toda essa tradição, o fato de estarmos governando a cidade, levou com que o partido me chamasse. Eu estava como secretário de Estado, pretendia continuar na missão, mas o partido resolveu, né, que deveríamos ter candidatura em Porto Alegre. Hoje o PDT tem 5 capitais sob sua responsabilidade: Porto Alegre, Curitiba, Natal, São Luís e Fortaleza. Dessas 5, 4, os prefeitos são candidatos à reeleição. O Fortunati não pode ser reeleito porque já foi, tá? Ele complementou o mandato do Fogaça, que saiu para concorrer a governador, então ele juridicamente é considerado reeleito, embora não tenha tido 2 mandatos completos, mas ele está impedido de concorrer à reeleição. O partido se reuniu, nós temos um projeto para presidente da República, aliás, ontem esteve conosco em São Borja para as homenagens ao Brizola, porque ontem fez 12 anos da morte de Leonel Brizola, e lá esteve Ciro Gomes junto conosco, ele que é nosso pré-candidato a presidente da República. E o partido considerou, né, que nós não poderíamos deixar de ter candidatura em Porto Alegre, porque seria a única das 5 capitais que estamos administrando que não teria candidato próprio a prefeito. De mais a mais, a eleição na capital, como todos sabem, ela se dá em 2 turnos. Então, temos um grande respeito pelo PMDB, mas vamos deixar que o povo escolha, né, democrática e diretamente, qual de nós vai para o segundo turno, né? E lá no segundo turno, certamente, estaremos juntos, como estivemos ao longo desse período, né, dividindo responsabilidades com a administração da cidade. Eu fui chamado, tenho aí uma longa militância, né, no partido, meu primeiro e único partido, sou fundador do PDT, e eu não me senti no direito de me negar, né, a esse chamamento. E faço isso com muito entusiasmo, porque já fui 2 vezes candidato a prefeito. Ainda muito jovem, em 1996, tendo a extraordinária companheira Jussara Coni como minha candidata a vice, e depois, mais recentemente, em 2004, tendo outra extraordinária companheira, Alicia Pérez, como minha candidata a vice-prefeita. E nenhum das 2 oportunidades, né, eu logrei, né, ser eleito, né? O povo legitimamente preferiu outras alternativas. E agora nós sentimos que existe, né, essa real possibilidade. Claro que, antes de sair da secretaria, diga-se de passagem que o governador gostaria que eu tivesse continuado, né, e essa também era a minha vontade pessoal, já que estava numa secretaria da educação, que é a nossa bandeira, é a bandeira principal do partido, mas eu, em função de todas essas circunstâncias, me senti, né, no dever, né, de aceitar esse convite. Claro que o partido fez
né, inclusive uma pesquisa que mostrou que a candidatura é viável, é competitiva. Nós, claro que ninguém pode se arvorar aí, né, dizendo que vai chegar lá nesse momento, é uma fase ainda, né, de conversas, de costuras políticas, estamos em busca de uma aliança que garanta competitividade à nossa candidatura, mas é inegável, isso é reconhecido inclusive pelos nossos possíveis adversários, que a nossa candidatura é uma candidatura viável, competitiva, e nós estaremos apresentando, então, à população de Porto Alegre, novamente, o nosso nome. Eu teria muita honra de governar a cidade, fico muito entusiasmado realmente com essa possibilidade. Eu tomei posse como vereador de Porto Alegre aos 25 anos de idade, hoje estou com 56, então são mais de 30 anos, né, de militância, de contato com a cidade, com seus problemas, com as associações de moradores, com sindicatos, com essa cidade viva, pujante, né? Eu tenho contato direto. Perfeito. Quando fui eleito deputado, em todas as oportunidades, metade da minha votação foi na capital. Sim. A outra metade eu fazia, né, no interior, aqui na Grande Porto Alegre, no interior do estado, mas a metade se concentrava na capital. Então é um vínculo profundo com a cidade, eu me sinto preparado para governar Porto Alegre e dar continuidade a esse projeto que tantos avanços tem garantido à cidade, mas nós reconhecemos, é claro, que existem ainda muito a fazer, né? Existem muitas áreas que estão carecendo, né, de maior atenção. Estamos agora nos organizando para fazer um grande seminário. Sim. Aberto à população, não é só para pedetista, não é só para trabalhista. Todos os cidadãos e cidadãs de Porto Alegre que tenham ideias criativas, inovadoras, que tenham críticas, que tenham sugestões, serão muito bem-vindos nesse seminário que faremos no próximo mês de julho para construir uma proposta de governo para a cidade. Quero voltar sobre a atual administração e o que pode avançar, o que pode mudar, já que o senhor tocou nesse ponto, mas eu quero agora chamar Guilherme Roquette, que está na nossa redação, e vai receber as perguntas dos nossos telespectadores. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bives. Boa noite, deputado Vieira da Cunha. Boa Tablet noite. na mão, já pronto para receber o teu WhatsApp, 9588-2374. Você manda a sua pergunta relacionada, então, ao que você espera da Prefeitura de Porto Alegre nesta eleição que vamos ter em 2016 para o pré-candidato Vieira da Cunha, e a gente passa aqui para ele ao vivo. A gente ainda está aguardando, então, as participações, mas eu começo perguntando o seguinte, deputado, e se assim o senhor me permite lhe chamar, porque pelo tempo de convivência. O senhor esteve recentemente, então, na Secretaria da Educação do Governo do Estado, também disputou a eleição para o governo ainda lá em 2014, e com certeza se deparou com uma situação bem complicada nas finanças, que é o que o governo tem apresentado durante todo este tempo de gestão. Bom, como é que o senhor espera que isso vá ser na prefeitura? Porque o próprio município também tem problemas de caixa e o próprio prefeito Fortunati já havia alertado para a possibilidade dos servidores também terem salários parcelados no município, e os próprios servidores também estão aí buscando reajuste, estão na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor espera lidar com essa situação das finanças? Bom, meu abraço a ti, é um prazer voltar a falar contigo, e também aos nossos telespectadores que com certeza vão participar logo mais com as suas perguntas. Realmente a questão financeira é um grande desafio, né? Não é só para Porto Alegre. Todos os municípios brasileiros, agora mesmo, estão aí os prefeitos mobilizados por intermédio da sua entidade nacional representativa, que é a Confederação Nacional dos Municípios. A nossa FAMURS aqui, aliás, um pedetista foi recém-eleito, o prefeito Luciano Pinto, de Arroio do Sal, vai tomar posse no próximo dia 7 de julho, também tem essa bandeira, né, no sentido de garantir aos municípios uma maior fatia do bolo tributário. Porque nós, ao longo dos últimos anos, temos passado responsabilidades cada vez maiores aos municípios, né, na prestação de serviços públicos à população. Entretanto, a fatia continua concentrada na União. É o governo federal que tem, né, a maior parte do bolo tributário. Depois vem os estados e só depois os municípios. E nós sabemos que os municípios foram assumindo a saúde, é um exemplo concreto. Justamente nesse né? caso, posso citar uma aqui série, Clínicas, o Conceição, que estão superlotados. Os municípios foram assumindo uma série de responsabilidades, e uma delas é com a saúde, que hoje é uma grande prioridade da população. Porto Alegre municipalizou a saúde, então é uma responsabilidade direta do município. Por outro lado,
os recursos continuam concentrados na União e no Estado. Então, esse é um grande desafio, mas não é um desafio do futuro prefeito de Porto Alegre, é um desafio dos municípios como um todo. E nós vamos entrar nessa luta, né, por um novo pacto federativo, vamos estar na linha de frente dessa batalha, que é permanente, para uma maior justiça na distribuição de recursos, a fim de que Porto Alegre e todos os outros municípios tenham mais recursos públicos para atender às reivindicações da população, principalmente nessas áreas essenciais, como é a saúde pública. Quanto aos trabalhadores do serviço público, eu tenho uma história, né, de defesa, né, do funcionário público. Nós estaremos ao lado dos trabalhadores do serviço público para que eles sejam respeitados, né, nos seus direitos, e, evidentemente, que sempre tendo como limite a disponibilidade financeira, né, para atender aquelas reivindicações que muitas vezes são justas, mas nós não podemos atender face a essas limitações. Mas, dentro do que for possível fazer, o funcionalismo público municipal sabe, né, que, se eu tiver a honra de administrar a cidade de Porto Alegre, serão devidamente valorizados. Bom, já que o pré-candidato usou o tempo com inteligência e já respondeu a segunda pergunta, que seria sobre a saúde, seria exatamente a crise que vivemos, por exemplo, no Clínicas, no Conceição, com emergências superlotadas, já deu um caminho. Vamos, então, para o WhatsApp, que o Guilherme tem outras questões em que envolvem a cidade, como, por exemplo, transporte público, né, Guilherme? Exatamente. Essa é a dúvida, então, do nosso telespectador Alexandre Martinin, de Porto Alegre, que questiona, então, qual é a proposta do candidato em relação ao transporte público. Ele lembra que o PT esteve 16 anos e não fez a segunda passagem gratuita, que saiu agora no governo Fortunati, e que também entra naquela questão da gratuidade, né, que alguém paga no fim a conta. Eu já um adendo meu. Qual é a sua proposta, então, para o transporte público, deputado Vieira da Cunha? Realmente, essa tua observação é oportuna, né? Porque eu me preocupo muito com essas isenções, essas propostas de tarifa zero, porque a gente sabe que realmente alguém vai pagar. Esse é um sistema de concessão, ou seja, quem opera é a iniciativa privada. É claro que a Carris, a nossa Carris porto-alegrense, exerce um papel muito importante, né, até de regulador do sistema. Várias linhas estão sob responsabilidade direta do município e a Carris será valorizada certamente na nossa gestão. Eu tenho até uma expectativa, assim, de nós termos a volta dos bondes, pelo menos em linhas turísticas, né? Porque nós temos em várias cidades da Europa, do mundo inteiro, né, os bondes, né? Sim. Quer dizer, o transporte sobre trilhos. E aqui em Porto Alegre nós já tivemos os nossos bondes e acabamos terminando com esse tipo de transporte. Eu não digo que seja um transporte de massa, mas que ele possa fazer pelo menos uma linha turística, né, para nós resgatarmos, né, aqueles tempos, né, claro, do bonde, todo o seu charme, né? E eu tenho certeza, e esse vai ser um dos nossos projetos, sem prejuízo de outros, como, por exemplo, o aeromóvel. Há quanto tempo se fala no aeromóvel, né? E até hoje nós temos ali o início de um projeto, décadas, ali na frente da Câmara de Vereadores, sim, que ficou, né, num estágio muito embrionário. Nós queremos retomar esse projeto, nós acreditamos no transporte alternativo. E claro que vamos dar prioridade absoluta ao transporte coletivo. A mobilidade urbana de uma cidade está diretamente relacionada à sua capacidade de qualificar o seu transporte de massa. Então, vamos dar continuidade ao projeto do metrô, sim, esse tão sonhado metrô de Porto Alegre. Nós temos cidades, né, que não têm os problemas de trânsito da nossa cidade, não tem a nossa população, que já estão mais adiantadas. Então, nós vamos dar celeridade e prioridade ao projeto do metrô e qualificar, né, o transporte coletivo. Lembrando que o prefeito Fortunati, pela primeira vez na história da cidade, cumpriu um dever legal e constitucional de fazer a licitação para o transporte coletivo da cidade, o que foi um grande avanço. Só lembrando, o Rio de Janeiro agora há pouco iniciou um transporte via trilho, né? Lembrando, exatamente, os bondes. Ainda nessa questão, para não fugir, a gente teve uma situação hoje em Porto Alegre envolvendo os taxistas e a relação, por exemplo, nesses aplicativos. Não só o Uber, porque já temos outros aplicativos. O senhor vê como alternativa também regulamentar esse tipo de transporte e também as questões que envolvem os taxistas? A Câmara de Vereadores está realizando esse debate, né? Hoje, inclusive, houve na cidade uma grande manifestação de protestos dos taxistas em relação a esses aplicativos. Então, esse é um debate que está em curso.
Evidentemente que eu, como candidato a prefeito, vou participar desse debate e levarei à população de Porto Alegre a minha posição, que está sendo formada durante esse debate, porque eu acho que tem aí dois interesses, né? Dois interesses distintos, cada um com as suas razões. De um lado, os taxistas, né, que entendem que esse tipo de transporte é uma concorrência desleal, na medida em que eles praticam, né, ali, seguem uma legislação, são submetidos a uma série de exigências de pagamento de tributos, inclusive, que esses seus concorrentes, né, não têm. Então, nós temos que encontrar uma maneira, né, de fazer com que, sem prejuízo do exercício da atividade, do respeito que nós temos aos taxistas e a importância que eles têm para a mobilidade urbana da nossa cidade, nós temos que ver como é que nós compatibilizamos, né, o Uber e outros aplicativos com os nossos taxistas. Vamos participar desse debate, ele está ainda em andamento. Acho que a Câmara de Vereadores é um bom fórum para isso, porque ali está representado o conjunto da cidade, são vereadores das mais diversas linhas de pensamento, dos mais diversos partidos políticos, e eu tenho certeza que desse debate da Câmara surgirá, né, um caminho para que nós possamos abraçar e seguir, e inclusive defender concretamente qual é a nossa posição durante a campanha eleitoral que se avizinha. Bom, vamos direto para a nossa redação. Muitas perguntas ao pré-candidato Vieira da Cunha. Por favor, Guilherme Roquette. Exatamente, até a gente aproveita, né, pré-candidato, se o senhor quiser dar respostas curtas, a gente já faz um ping-pong agora. Primeiro, o Gilmar de Porto Alegre quer saber sobre as vilas em áreas de invasão. O que o senhor pretende fazer? O senhor pretende regulamentar esses espaços? Não tenha dúvida que essa será uma das nossas prioridades. Eu tenho uma profunda vinculação com essa luta, com a luta das comunidades da periferia pela regularização fundiária. Nós temos que ter projeto de regularização, a habitação popular, moradia digna para as famílias, né, será uma das nossas prioridades de governo. Bom, Guilherme, por favor, mais uma pergunta. Exatamente. Fábio de Porto Alegre quer saber se o pré-candidato é favorável ao uso das OSS na administração das unidades de saúde, que são as organizações sociais de saúde. Eu estava pesquisando aqui, já verifiquei que também já são empregadas em São Paulo. Aqui em Porto Alegre tem o IMESF, né, que foi aprovado a criação do Instituto. O senhor é a favor dessas organizações nos postos de saúde? Eu sou favorável à prestação direta de serviço pelo município, quando se trata de serviço público essencial. Sou contra organizações sociais, tanto na educação e como na saúde. O Fábio, deputado, também quer saber quantos centavos o senhor julga adequado, o suficiente para a merenda escolar por aluno. Quantos centavos por aluno o pré-candidato julga suficiente para a merenda escolar no município? Bom, essa pergunta certamente se refere à questão que nós enfrentamos recentemente, eu ainda era secretário, e um dos itens de reivindicação dos estudantes, justo, legítimo, era aumentar, né, o valor hoje transferido para as escolas a título de merenda escolar. Lembrando que esse valor é repassado pelo governo federal, está congelado há muitos anos em 30 centavos por aluno. Isso faz com que o Estado do Rio Grande do Sul complemente 60 centavos a mais nas escolas de ensino médio, naquelas escolas até 100 alunos também repassamos mais 60 centavos por aluno, ou seja, 2 por 1, o Estado paga 60 e o governo federal 30 centavos, o que é claro que ainda é insuficiente, mas tendo em vista toda a crise financeira do Estado, é o que é possível repassar. Quando bem administrado, quando bem esse recurso é bem gerido, nós temos uma merenda de qualidade para os alunos. Claro que nós gostaríamos e lutamos para que haja esse reajuste, que, aliás, não é só reivindicado por nós aqui do Estado do Rio Grande do Sul, é reivindicado pelo conjunto de secretários de Estado de todo o país, para que o governo federal aumente esse recurso que hoje é de apenas 30 centavos por aluno. Bom, eu teria outro tema que é muito recorrente nas primeiras entrevistas que fizemos, que é a segurança pública, mas eu vou ainda na linha da educação, porque algumas críticas foram feitas por este momento que estamos vivendo no Estado e a sua participação como secretário de Educação. Haveria algo que poderia ser dito à população sobre o que está acontecendo? É um momento difícil? Como é que a gente pode esperar o que vai acontecer a partir de agora? Bom, claro que é um momento muito difícil, né? Nós estamos ainda com os professores em greve, embora tenhamos uma expectativa de que sexta-feira próxima a Assembleia Geral, chamada pelo CPS Sindicato, possa ter o retorno às aulas, já que houve
né, um diálogo, né, com a categoria dos professores, assim como houve com os estudantes. Né? No último dia que eu fiquei na secretaria, alguns dizem que eu abandonei o barco. Não abandonei o barco. Eu saí porque senão me tornaria inelegível, porque a lei manda que quem quer concorrer a prefeito deixe o cargo que ocupa 4 meses antes da eleição. Então, eu tive que sair, mas ficou lá o meu secretário adjunto, que, aliás, está até hoje no cargo, Luiz Antônio Alcoba de Freitas, dando continuidade ao nosso diálogo, ao nosso trabalho. Tanto é assim que ontem as últimas escolas que estavam ainda ocupadas por estudantes firmaram o acordo e amanhã, quinta-feira, deixarão as escolas, tudo na base do diálogo, né, da conversação, do entendimento, de compromissos que nós iniciamos a conversação lá e o nosso sucessor no cargo agora ultimou. Né? Houve aquele episódio lamentável lá da Secretaria da Fazenda, que houve a necessidade da intervenção policial, mas foi isolado. Nas escolas não houve nenhum tipo, né, de violência entre o Estado e os estudantes, houve entendimento. Né? Assim como eu espero que também em relação ao magistério acabe isso, né, com um entendimento agora na próxima sexta-feira. Assim como no ano passado, quando eu estava no cargo, nós também terminamos a greve do magistério com um aperto de mão entre o secretário de Estado da época, Vieira da Cunha, e a presidente do CEPERS, Helenir. Né? Chegamos a um acordo, chegamos a um entendimento. E sempre é bom que prepondere o diálogo, prepondere o entendimento. É claro, né, que nós, uma vez eleito prefeito de Porto Alegre, vamos dar à educação a prioridade que ela merece. Houve avanços, é verdade, nós conseguimos universalizar o atendimento da pré-escola. Porto Alegre foi uma das cidades que atingiu, né, esse objetivo, mas nós temos muito mais metas e objetivos a atingir previstos tanto no Plano Municipal de Educação, como também no próprio PNE, no Plano Nacional de Educação, que eu ajudei a construir quando era deputado federal em Brasília. Nós vivemos momentos de dificuldades, é verdade, mas também vivemos um momento ímpar na história do processo educacional brasileiro, porque hoje nós temos um plano de educação, tanto em nível estadual como em nível municipal e também nacional, que estabelecem metas e objetivos aos administradores públicos. Finalmente, a política de educação passou a ser uma política de Estado, ou seja, independentemente do governo, estão ali estabelecidos em lei os objetivos a serem alcançados pelo administrador público. Começando pela meta 20, que é nós termos 10% do PIB do nosso país aplicado em educação numa década. Né? Então, progressivamente, nós teremos que aumentar os recursos para a educação. Eu, inclusive, como secretário, defendi, e está lá a nossa proposta de emenda à Constituição, apresentada na Câmara dos Deputados, que nós pudéssemos transformar o imposto sobre grandes fortunas, que existe desde 88, que até hoje não foi regulamentado, numa contribuição vinculada à educação. Assim como nós tivemos a CPMF para a saúde, nós teríamos a contribuição sobre grandes fortunas para a educação. É uma proposta que, como prefeito, eu pretendo retomar, porque nós precisamos de mais recursos para a educação, porque é através da educação que nós vamos ter uma melhor geração no futuro. Como dizia o meu líder Brizola, uma escola de qualidade aberta hoje é um presídio a menos que nós vamos ter que construir amanhã. Guilherme, mais perguntas dos nossos telespectadores? Por favor, o áudio do Guilherme. Alô, agora sim. Agora sim. Então, para a gente dar mais uma chamada, 9588-2374 é o nosso WhatsApp. Você manda para a gente faz a pergunta aqui para o pré-candidato Vieira da Cunha, que deve disputar a Prefeitura de Porto Alegre pelo PDT. E o Tom de Porto Alegre quer saber, então, se o senhor deixaria a Prefeitura para disputar o governo do Estado na próxima eleição, e uso o exemplo agora da saída da Secretaria da Educação. Bom, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Porque eu exercia na Secretaria da Educação um cargo de confiança, convidado pelo governador, e no caso de me eleger prefeito de Porto Alegre, eu vou ser eleito pelo povo, vou ter um mandato, e vou cumprir esse mandato até o fim. Serei prefeito pelos 4 anos. Com certeza não sairei para concorrer a governador no meio do mandato. Agora sim eu falo sobre segurança pública, que foi um assunto recorrente em todas as entrevistas, a preocupação do porto-alegrense com a segurança, embora seja uma obrigação do Estado. A Prefeitura pode contribuir através da Guarda Municipal ou até mesmo da iluminação pública, enfim, outras alternativas para ter mais segurança em Porto Alegre. A Prefeitura pode e deve contribuir.
Nós estamos, inclusive, com um concurso em andamento para mais guardas municipais. Eu pretendo aproveitar, com a maior brevidade possível, aqueles que lograrem aprovação nesse concurso para ampliar a Guarda Municipal, integrá-la com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que haja um esforço integrado e concentrado em segurança pública na capital do Estado. Pretendo ampliar a rede de monitoramento eletrônico na cidade. Nós temos hoje um centro, né, integrado de segurança pública e que tem já algumas câmeras, mas nós vamos ampliar esse chamado cercamento eletrônico da cidade. Eu sei que alguns contestam isso porque se consideram invadidos na sua privacidade, mas nós temos um bem maior a proteger, que é a segurança da população. A população de Porto Alegre está com medo, a população de Porto Alegre, né, não tem mais aquela sensação de segurança que é seu direito ter, e ela vendo mais presença, né, do Estado junto com o município nas ruas, fazendo policiamento ostensivo, preventivo, com esse monitoramento eletrônico, certamente nós vamos ter uma cidade mais segura. Eu sou membro do Ministério Público, a última vez que eu atuei na minha profissão foi na Vara de Execuções Criminais em Porto Alegre, portanto, é da minha formação, né, essa questão da criminalidade. A minha formação vai me permitir, eu tenho certeza, ter uma atuação muito concreta, objetiva e eficaz neste tema. É claro que, para isso, nós vamos contar, né, com esse trabalho cooperativo e integrado com as forças policiais, porque, afinal de contas, a segurança é dever do Estado, mas nada há que impeça que haja esse trabalho colaborativo e integrado do município, e nós vamos buscar essa parceria. Voltamos à nossa redação. Guilherme Roquette com a pergunta dos nossos telespectadores. Em Bibs, a Letícia de Porto Alegre, então, pergunta sobre o impeachment da presidente Dilma, se o senhor segue a posição do PDT, pré-candidato, se seria, então, um golpe ou algo previsto na lei. Bom, o PDT fez esse debate, né, tirou uma posição, né, que passou para a sua bancada, foi contra o impeachment. A minha posição foi publicamente colocada, né, na época. Eu sou a favor de novas eleições presidenciais. Eu considero que a presidente Dilma, infelizmente, em função de todos os escândalos de corrupção, né, que estão aí com a Operação Lava Jato, aliás, eu abro um parênteses para dizer que eu sou autor da lei de combate às organizações criminosas, que tem um dos seus capítulos a colaboração premiada, que é exatamente o que está permitindo, né, que a população brasileira tome ciência, né, de todo esse lamaçal de corrupção. É uma lei de autoria do então deputado federal Vieira da Cunha, lei 12.850/2013. Eu tenho muito orgulho de ter colaborado com essa verdadeira limpeza que nós estamos fazendo no nosso país como legislador. Fecha parênteses para voltar nessa questão. Então, eu considero que a presidente Dilma, infelizmente, perdeu as condições de governar o país, mas eu não considero legítimo o governo Temer. Por quê? Porque PT e PMDB nesse assunto são irmãos siameses. Porque o governo não era só do PT, o governo era PT, PMDB. E os mesmos ilícitos que contaminam a legitimidade da presidente Dilma contaminam também o vice-presidente da República. Então, a solução para o nosso país é nova eleição presidencial. Aliás, nós deveríamos aproveitar a eleição municipal, em que vamos mobilizar todo o eleitorado brasileiro e colocar ali também a possibilidade de nós votarmos para presidente da República. Seria a forma de refundar o nosso país, que está carecendo de um governo que tenha legitimidade. Bom, Guilherme Roquette, muito obrigado pela participação, né, e por trazer as perguntas dos nossos telespectadores. Uma boa noite. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite. Neste minuto final, já agradecendo a disponibilidade e a atenção do pré-candidato Vieira da Cunha, seja sempre bem-vindo ao Ubra TV e ao Conexão RS. Deixo, então, um minuto final para as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Olha, muito obrigado por esse honroso convite. É claro que ainda sou um pré-candidato, né? Certamente nós teremos a oportunidade de voltar aqui para a Ubra TV para falar aí sim como candidato. O PDT marcou a sua convenção para o próximo dia 3 de agosto, quando então nós vamos oficializar a nossa candidatura. Espero que com uma coligação com outros partidos políticos que queiram, né, como nós, propor à população de Porto Alegre um conjunto, né, de propostas que façam a cidade avançar.
estamos nessa fase de costura política, né, com outras forças político-partidárias, que nós queremos junto conosco para enfrentar e vencer esse desafio que são essas eleições municipais na capital do estado do Rio Grande do Sul. Bom, mais uma vez, obrigado e boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço. Um grande abraço.